A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de quinta-feira, 23 de novembro de 2023, tem como título: Compreendendo de maneira plena a importância do sustento missionário. Hoje temos 4 textos bíblicos. O primeiro se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 6, Romanos, capítulo 15, do versículo 25 ao 28, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, e 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 9 ao 14. Vamos estar lendo esse último texto bíblico, que diz assim: Porque na lei de Moisés está escrito: Não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Queridos, existem 3 modos de nos envolvermos com a obra de missões. Primeiro, indo ao campo missionário. Segundo, orando por aqueles que estão no campo. E terceiro, sustentando o obreiro financeiramente. Todo crente precisa, desde cedo, queridos, compreender o que a Bíblia ensina sobre a mordomia. Nós somos mordomos de Deus, ou seja, administradores dos seus bens. Tudo o que existe no mundo pertence a Deus, pois como está escrito no Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deste modo, o corpo, a mente, o tempo, os talentos, os serviços, o dinheiro, as propriedades, enfim, tudo pertence a Deus. Quando nos dispomos a cooperar financeiramente com a sua obra, estamos simplesmente devolvendo-lhe parte do que dele nós recebemos. Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar-nos e suprir todas as nossas necessidades. As missões são sustentadas exclusivamente com as nossas contribuições. Se não contribuirmos, o reino de Deus sofrerá. A Bíblia nos ensina, queridos, que aqueles que com sinceridade se dedicam à proclamação da palavra de Deus devem ser sustentados pelo que desse trabalho recebem bênçãos espirituais. Como está escrito em Gálatas 6:6, o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Por exemplo, está escrito em Deuteronômio 25:4, não atarás a boca do boi quando trilhar. Mateus 10:10, digno é o operário do seu sustento. Lucas 10:7, digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo 5:18, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Queridos, os missionários e os obreiros em geral são sustentados financeiramente pela igreja. A fonte ou origem desses recursos é a própria igreja. Foi Deus quem estabeleceu que o crente contribuísse para que o seu povo tenha os recursos suficientes para a expansão do Evangelho e manutenção da obra do Senhor. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira a todos.